Bom, muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte do livro, né? Se a gente considerar que ele vem de três partes, que ele possui três partes, né? A Gênese, que vai falar da gênese planetária, né, da chegada dos espíritos à Terra, formação do planeta Terra, né, formação física, e depois a formação, a gente pode dizer formação moral, né, no sentido de que nós aqui estamos e somos responsáveis pela vibração em que a Terra se encontra, né, uma responsabilidade coletiva. Então, nós passamos por esse estudo da Gênese, onde nós aprendemos muito sobre essas formações planetárias e a formação da vegetação, dos animais, do ser humano, né, da chegada dos espíritos aqui. E depois entramos no estudo dos milagres, né, os milagres, né? A gente fala os milagres de Jesus é porque é o nosso norte, a referência que a gente vai tratar ali. Nós aprendemos que não existe milagre, né, na acepção do termo, né, porque nada acontece de sobrenatural. Tudo que acontece é natural. O que acontece é que nós desconhecemos alguns fenômenos naturais. E como o ser humano é muito orgulhoso, né, acha que sabe tudo, é falar, se eu não conheço isso é porque é sobrenatural. Na verdade, não é. A ciência vai evoluindo e vai descobrindo coisas, né, vai descobrindo fenômenos, né, leis naturais, e aí esses ditos milagres vão sendo superados, né, vamos dizer, vão sendo desmascarados, como, na verdade, leis naturais. No início do estudo dos Eu vou milagres... pedir licença um pouquinho para você. Nós estamos com um companheiro novo aí, o Fabiano, viu? Ah, perdão. Fabiano começou a fazer o Coen no sábado, ontem ele participou do NEP. Opa, boa noite a É um bom todos, muito companheiro. prazer. Gratidão pela apresentação, viu, Marli? Imagina, que isso. Seja Cai aí bem... com a gente, você vai gostar dele. Opa, já estou adorando e adotando todos, como uma grande família. Obrigada, cara, Fabiano. Obrigado por ter me interrompido, Marleninha, não tinha percebido. Então, seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, gratidão, prazer conhecê-los. Espero que eu esteja aqui para agregar bastante. Isso aí, aqui nós somos numa roda de debate. Não tem hierarquia. Quando quiser se manifestar, pode ficar bem à vontade, viu? Muito obrigado. Gratidão. Então, né, quando a gente começou a estudar aí os milagres, nós estudamos os fluidos, porque por trás dos milagres, né, os ditos milagres, estão os fluidos espirituais, está a dupla vista, que é aquela vista espiritual, né, a vista que não é feita através dos olhos, e sim através da alma, né, por isso que não encontra limitações físicas, né, eu não consigo ver o que está por trás dessa porta, dessa parede que está atrás de mim, porque eu estou usando meu olho. Se eu tivesse a dupla vista, eu poderia ver o meu irmão do outro lado lá, né? Então, é isso que a gente foi aprendendo. E nós entramos agora nas possessões, né? As possessões, antigamente, a gente vai estudar aqui, as pessoas não tinham muita noção de algumas doenças. Então, atribuíam muita coisa à possessão. Uma pessoa num estado, né, de penúria, um processo mental que hoje a gente conhece muito bem, eles atribuíam isso a possessões. E aí Jesus vai praticando as curas e eles vão chamando de possessos, né, de libertação de demônios. Alguns casos, sim, é uma desobsessão, como nós conhecemos, mas nem todos. Feito esse resumão, para a gente pegar, para engatar a segunda aí, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou reafirmar que nosso estudo não tem hierarquia, então, se alguém quiser fazer algum comentário, do jeito que for, sobre o que quiser, fique à vontade, é só abrir o microfone e falar. Então, nós estamos no livro A Gênese, nós estamos no capítulo 15, e agora nós vamos para o item 31. No item 29, no item 30, foi duas passagens de Jesus aqui em que ele teria, né, expulsado um demônio, né? E os fariseus, que tinham ali
vamos dizer assim, uma picuinha com Jesus, né? Não estava gostando muito dele, porque ele trabalhava aos sábados, né? Porque ele fazia coisas que os fariseus não entendiam. Então, eles estavam ali reclamando de Jesus e chegaram ao ponto de afirmar que Jesus teria expulsado alguns demônios, porque ele trabalhava junto com o príncipe dos demônios, né? Que seria ali, eles usam aqui o termo Beelzebub, né? Que é um absurdo, né? E a gente vai a partir daí. Então, capítulo 15, item 31. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão de pessoas e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor e correram todos para saudá-lo. Perguntou ele então: sobre que disputáveis em assembleia? Só aumentar o zoom aqui. Sobre o que disputáveis em assembleia? Um homem do meio do povo tomou a palavra e disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra, e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Lucélia, está perdoadíssima, minha filha, fica tranquila. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então, o que aconteceu? Jesus chega lá no local, então o pessoal todo reunido, né, em torno do menino, e aí Jesus falou, o que está acontecendo? Ele falou, meu filho está possuído por um espírito mudo, que faz com que ele ranja os dentes, espume pela boca e tal, e fica todo seco, foi o termo que usaram aqui. E aí falou, pediu para os seus discípulos expulsarem o demônio, mas eles não puderam. E aí o texto continuou dizendo o seguinte, disse-lhes Jesus, ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus. E o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, desde quando isto lhe sucede? Desde pequenino, diz o pai. E o Espírito o tem lançado muitas vezes, ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Respondeu-lhe Jesus, se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas, Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe, espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Então, o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar-se. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu, os demônios dessa espécie não podem ser expulsos, senão pela prece e pelo jejum. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 9, versículo 13 ao versículo 28. Então, é mais uma passagem aí que Jesus, então, teria expulsado um demônio. Item 32. Apresentaram-lhe, então, um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia, não é esse o filho de Davi?
Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: este homem expulsa os demônios com o auxílio de Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderia subsistir? E se é por Belzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 12, versículo 22 a 28. Então, aqui a gente pode observar que Jesus faz uma desobsessão, ou uma suposta desobsessão, e os fariseus, né, com essa questão que tinha com Jesus, falavam, ó, se ele expulsa os demônios, ele trabalha junto com o demônio, acusando Jesus de estar se valendo aí dos demônios para expulsar os demônios. E Jesus responde com raciocínio lógico. E isso é muito interessante. Porque ele fala assim, olha, um reino que se volta contra si não subsiste. Se eu trabalho com o demônio, como é que eu vou expulsar o demônio? Aí não faz sentido, é. Por quê? Se o demônio, né, se ele existisse, né, ele queria que mais pessoas tivessem possuídas. Então, como ele mesmo expulsaria, não tem sentido lógico isso. Achei interessante que eu não conheço muito bem o Evangelho, mas essa passagem Jesus usou da lógica, né? Ele nem trabalhou muito com a moral, ele só falou, olha, se eu estou expulsando o demônio, não tem como eu trabalhar com o demônio, eu tenho que trabalhar exatamente com o oposto, né? E então Jesus trabalhou dessa maneira aqui. Agora, nós vamos entrar aqui nas explicações de Kardec sobre essas passagens, né? No item 33. Com as curas, as libertações de possessos figuraram entre os mais numerosos atos de Jesus. Alguns há entre os fatos dessa natureza, como os acima narrados, no item 30, em que a possessão não é evidente. Então, foi justamente o que eu falei aqui sobre aquela questão, né? Naquela época não se conhecia muitas doenças, né? Então, a tendência do ser humano é buscar uma solução, e às vezes eles atribuíam uma possessão a alguma enfermidade. E aí o texto continua. Provavelmente, naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa não se conhecia, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Outras há, todavia, em que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos. Casos esses que guardam com os de que somos testemunhas tão frisante analogia, que neles se reconheçam todos os sintomas de tal gênero de afecção. Afecção aqui está no sentido de disfunções, né? Então, ele está dizendo, olha, grande parte dos possessos, né, que eles chamavam de possessos, eram pessoas doentes, né? Estavam passando por processo epilético, né? Tanto é que a gente viu aqui, né, que a pessoa caía no chão, espumava pela boca, né? Típica de uma crise epilética, né? E de tantas outras doenças. Mas Kardec também fala, olha, tem outros casos que realmente eram possessões, porque tem as mesmas características do que a gente vê hoje numa obsessão, né? Então ele fala assim, ó, tem que se levar em consideração esse fato, de que na época tinha essas questões, né? Às vezes era uma doença, e às vezes era, de fato, uma obsessão. A prova da participação de uma inteligência oculta, em tal caso, ressalta de um fato material. São as múltiplas curas radicais obtidas, em alguns centros espíritas, pela só evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização e nem medicamentos,
e muitas vezes na ausência do paciente e a grande distância deste. Então, Kardec está falando, olha, para provar que realmente existem essas obsessões, é o fato de que acontece nos centros espíritas, né, inclusive no nosso. Que uma pessoa que se encontra aparentemente doente, né, está ali muito cansada, está indisposta, está com pensamentos obsessivos, né, tal, ela consegue a cura, né, entre aspas, pelo tratamento espiritual. E sem a magnetização, né? Às vezes a pessoa nem vai ao centro, né? A pessoa está na casa dela. Às vezes a gente faz para pessoas que estão em outros países, porque a gente trata a causa que está ali, justamente no espírito obsessor. Então, através de uma comunicação com esse espírito, a gente consegue que ele se afaste da pessoa e, consequentemente, ele melhore, né? Então, Kardec está falando, está trazendo isso para a gente ver que essa participação, né, ele chama de inteligência oculta, né, que é o espírito ali que está influenciando a pessoa, acontece. E ele continua assim, ó, a imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então demônios, que lhe bastava ordenar se retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. Injunção é ordem. Então, vocês percebam, quando a gente faz uma reunião de desobsessão, a gente orienta que o espírito, a gente mostra para ele que ele tem que seguir o caminho dele, né? Que ficar ali obsediando aquela pessoa não vai levar a lugar nenhum e faz mal, inclusive, para ele, né? Não só para o obsediado. Então, o que a gente faz é orientá-lo. E aí, quando a gente consegue tocá-lo, obviamente, né, com a ajuda da equipe espiritual, a gente consegue encaminhá-lo. Só que nós somos pequenininhos demais, né? Então, vocês imaginam Jesus, né, com uma simples ordem, dada a envergadura moral, a equipe toda, né, de cá, de lá, ele conseguia praticar essas desobsessões, ele conseguia afastar esses espíritos dos obsediados de maneira muito mais fácil, simples e imediata do que nós, né? Então, para Jesus bastava uma ordem. Então, quando ele fazia isso, as pessoas já consideravam isso um milagre, porque elas não sabiam o que era uma desobsessão, como a gente entende hoje. A gente entende hoje a desobsessão tecnicamente. Uma pessoa se une a outra por laços, e aí ela interfere, né? Troca fluido ruim, e a gente vai fazer um processo de desobsessão, nós vamos orientar o obsessor, nós vamos orientar o obsediado, né, a procurar pensamentos melhores para a gente desfazer esse laço. Na época, eles não sabiam disso. Então, quando Jesus fazia isso, eles se espantavam, consideravam isso um milagre e gerava, inclusive, inveja, né, nos outros, como acontecia com os fariseus, que diziam que Jesus estaria operando junto com o demônio, né, como na passagem que eu li ali para cima. Bom, item 34. O fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aqui ele está falando de uma parte, eu não li isso na Gênesis um pouquinho antes, né, dos espíritos terem adentrado em corpos de porcos. Mas eu dei uma lida rápida, se alguém tiver conhecimento sobre isso, que na época eles consideravam o porco um animal muito sujo, né, imundo, e que alguns maus espíritos pediam ou diziam que iriam entrar nos corpos dos porcos, né? Eu acho que foi essa referência de Kardec aqui, eu não sei se alguém já leu sobre isso, se souber de alguma coisa, pode trazer para nós aí, por favor. Então, Kardec vai falar, ó, o fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável, né? E Kardec já vem falando, ó, o menos provável de tudo isso aí é um espírito entrar num corpo de um porco, né? Hoje, para nós, é até engraçado e óbvio, mas quando Kardec escreveu o livro, ele tinha que trazer essa informação de forma clara, né? Porque as pessoas
né, ainda tinham essa intuição. Aí ele diz, ó, aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para a alimentação. Né? Eles não comiam carne de porco. Um espírito, porque mal, quando a gente lê mal, a gente pode entender como ignorante, né, que ignora, né, as leis morais e tudo, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal, depois de desencarnar, como o fazia antes. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. Né? O Kardec fala assim, gente, esquece isso. De tudo isso que a gente está estudando, o menos provável é isso. Por quê? Por mais violento, triste que seja um espírito, mais ignorante que ele seja, ele continua sendo um espírito humano. E um espírito humano só vai se ligar a um corpo próprio, que é o corpo humano. Então, o espírito individualizado, né, que a gente já falou tanto aqui, inteligente, ele só vai poder reencarnar num corpo de um ser humano. Então, essa crença de que poderia haver aí a encarnação no corpo de um animal, seja ele qual for, aqui no caso é o porco, mas poderia ser qualquer outro, isso aí vai contra todas as leis da natureza, com todas as leis que a gente estuda aqui em Kardec. No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos da ignorância e da superstição. Ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Então, ou a gente entende que isso não aconteceu e era fruto da ignorância, ou a gente entende como uma alegoria. Aí a alegoria é alegoria, né? Então, ou a gente entende como uma alegoria, uma forma de deixar claro que alguns espíritos eram muito sujos, né? Imundos é o termo que ele usa, mas muito ignorantes. A Lucélia diz para nós, carne de porco era proibida, era considerada impuro. É isso mesmo. Ana, pode falar, fica à vontade. Eu não sei se a Marlene lembra essa passagem dos porcos, que cidade que era. Eu não me lembro o nome da cidade. Mas Jesus não foi aceito ali. E eles queriam jogar Jesus no precipício, no abismo. E Jesus viu que tratava-se de uma obsessão coletiva. Então, ele ordenou que aqueles demônios, né, aqueles espíritos, se retirassem daquelas pessoas, e os espíritos se retiraram, mas pegaram os porcos, e os porcos se jogaram no precipício. É isso aí. Só que eu não lembro qual cidade. Não, eu também eu não sei, não, Ana, não me lembro, não. Enquanto eu estava... Essa parte ela é controversa mesmo, né? Mas eu estava ouvindo o Caio aqui, me lembrando disso também. Que eles possam influenciar os porcos, Caio, que eles iam entrar nos porcos, e os porcos se debandarem, é possível, sim. Mas não que entraram, lógico, não é... Como um espírito não entra nem no corpo de um médium, ele só se aproxima, né? Então, provavelmente, Marleninha, não sei se você concorda, nessa passagem que a Ana falou, provavelmente Jesus faz essa desobsessão coletiva e ou os porcos se assustaram, ou tiveram alguma influência, né? E aí a ignorância da época falou, nossa, o espírito saiu da gente e entrou nos porcos, né? Pode ser que... A gente não sabe, né? Não estou afirmando, estou só divagando aqui que talvez possa ser isso que aconteceu. Mas claro é, né, que jamais vai poder haver, né, uma incorporação num animal, né? A gente entende hoje isso tecnicamente, né? Isso é impossível. E foi o que Kardec deixou aqui para nós. Fica à vontade, Ana, pode falar.
Quando eu fui em Israel, eu vi gado bovino. Eles têm um pequeno rebanho, mas tem. Agora, eu não visitei nenhum kibutz, não sei se nos kibutz eles tinham porcos, mas eu não vi porco mesmo lá, não. E nem a carne do porco. A Lucélia ressaltou aqui, acho que foi a Lucélia. Isso, a Lucélia ressaltou aqui que a carne era considerada suja, né? Considerada impura. Então, realmente, ainda tem, né? Tem muitas pessoas aí, pessoal de algumas religiões, que ainda não consomem a carne de porco. Quem não é vegetariano, nem vegano, né? Assim, por questões religiosas mesmo, né? Por essa origem aí dessa crença de que seriam animais impuros, né? Bom, item 35. Parece que ao tempo de Jesus era em grande número na Judéia os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Está no capítulo 14, no item 49. E aí, Kardec continua. Sem apresentarem caráter epidêmico, né, hoje já está mais claro, né, o que é uma epidemia, né? A gente teve aí a Covid, mas epidemia é aquilo que se difunde, né? Demais, né? Assim, que causa doenças de forma coletiva, né? Então, a epidemia na região toda ali, né? Então, sem apresentarem caráter epidêmico, né? Assim, sem ter muita, né, um grande número na região, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos, que, entretanto, por um conhecimento amplo do espiritismo, facilmente se descobrem. Podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando as afecções, aqui afecções no caso de patologia, né? Seja agravando as doenças orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. Então, ele está falando aqui o seguinte, olha, a gente ainda vê, né, ainda sem apresentar um caráter epidêmico, que tem muita obsessão. Mas hoje a gente já consegue, devido aos estudos, né, especialmente de Kardec, né, que Kardec traz, ele até classificou, né, a obsessão simples, a fascinação, a possessão temporária, né, fica mais fácil a gente identificar. Então, a gente tem essa facilidade de identificar. E a obsessão, ela pode piorar uma doença já existente, né? Porque, como a gente estudou, existem fluidos que fazem mal para o nosso organismo, né? Que desalinham o nosso organismo. Fazem mal, então pode agravar uma doença de estômago, uma dor de cabeça, né? Pode gerar uma ansiedade muito grande, aí bruxismo, enfim, das mais variadas questões. Ou também, a obsessão pode começar uma doença, no sentido desse desalinhamento também, né? A pessoa fica depressiva, a depressão pode desencadear outros problemas, enfim. É isso que Kardec está falando para nós aqui. E aí ele continua dizendo assim, ó, um dia virão a ser incontestavelmente arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especial, especiais meios de tratamento. Ou seja, Kardec está falando assim, ó, um dia a ciência vai tratar uma obsessão como uma obsessão e vai dar o tratamento próprio da desobsessão. Porque hoje, o que a gente vê? Principalmente o pessoal que está aí no atendimento fraterno, né? Tá na linha de frente aí. As pessoas chegam doentes, né? E muitas causas, ou a doença é piorada, ou a origem dela está na obsessão. E, às vezes, vai tratar uma outra coisa, né? Então, vai tratar a consequência, né?
Então, eu sinto muita dor de estômago, vai tomar remédio para o estômago, ou está com, ou tá com algum problema, vai tratar só a consequência. É necessário tomar remédio quando for necessário, mas também é importante tratar o lado espiritual, porque senão você termina com um problema e começa outro. Se você está desajustado, com os pensamentos negativos, né? Então, e a gente já começa a ver isso na medicina. Nós já comentamos aqui, né? Médicos que recomendam férias, né? Que é médico, você precisa tirar férias, cara. Tá estressadão, tira férias, né? Alguns já tiram licença saúde, ou também já vi médico indicar trabalho voluntário. É isso aqui, ó. Trabalho voluntário para curar uma doença, porque a gente está tratando lá do espírito, está tratando da questão moral, da visão de mundo. Bom, Deixa eu falar um pouquinho. Tá, Você está falando do tratamento fraterno, né? A Sueli, do nosso grupo, de terça e sexta, ela falou que estava fazendo, não sei se já terminou, ela falou que sentiu um bisturim passar na barriga dela, e ela sentiu tudo. E ela falou que ela estava com cólica, depois que terminou, ela acabou a cólica. E ela sempre está clamando as coisas, ela parou um pouco até de reclamar. Parece que ela melhorou já bem depois disso aí. Foi na hora do passe, né, dona Honória? Ela falou. O passe, Caio, e teve essa sensação e melhorou, né, dona Honória? Foi isso. Foi. O passe específico, sabe, Caio? Aquele que... Localizado. Isso, Excelente, é isso mesmo. Ali, vamos dizer assim, é um boom de fluido positivo em determinado ponto, a ponto da pessoa sentir fisicamente aquele contato e a mudança no próprio corpo, né? Isso aí a gente já estudou aqui também, a gente sabe o que acontece. Muito bom exemplo, dona Honória. Bom, e aí Kardec continua assim, ó. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meios de alcançar êxito, onde até hoje quase sempre vê, malogrados seus esforços, pela razão de não atender à primordial causa do mal. Esse é um trechinho do Livro dos Médiuns, aí na segunda parte, capítulo 23. Então, o Espiritismo mostra, né, nesses estudos, uma nova forma de cura e de ir realmente na causa, né? Como eu disse, a gente, principalmente naquela época de Jesus, né? Uma pessoa, eu comentei semana passada e repito aqui, hoje a gente sabe o que é uma pessoa com uma depressão profunda. Hoje a gente sabe. Mas naquela época não se sabia. Então a pessoa caía na cama lá, tá possuída, ou tá sei lá o quê. Não entendia. Do mesmo modo, a pessoa estava sofrendo uma obsessão, né, passava a ficar persecutória, né, aquelas coisas. Se sabia como curar isso. E até hoje muita gente não sabe. Com os tratamentos, né, que o Espiritismo apresenta, passe magnético, né, o passe, ou, como eu disse, é um trabalho voluntário, a pessoa ficar imersa em bons fluidos, em boas práticas, já consegue a gente trabalhar essa questão da obsessão, da influência negativa e ajudar essas pessoas. Bom, item 36. Os fariseus diziam que por influência dos demônios é que Jesus expulsava os demônios, né? Aí tem dois problemas. O primeiro é picuinha, né? Inveja do trabalho de Jesus, e o outro é a falta de lógica, né? É você falar que é um jogador fazer gol contra de propósito. O goleiro está a bola para dentro do próprio gol, né? Não faz sentido nenhum. E aí ele continua. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria rematada insensatez, né? Ou seja, praticaria completa insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda a faculdade transcendente, e por esse motivo
por esse motivo, reputada sobrenatural, era obra do demônio, pois que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder de que dispunha, né? Então, aí, os fariseus demonstrando uma ignorância completa, né? E eles já negavam, né, que seria algo bom, qualquer coisa que transcendesse, ou seja, que passasse, que fosse além do que eles sabiam, né? Então, chega uma pessoa e faz alguma coisa, é coisa do demônio. Se a gente não sabe, é coisa do demônio. Porque estavam ali naquela soberba, né, de serem orgulhosos, de acharem que dominavam tudo, e a ponto de serem incoerentes aí, né, de serem contraditórios em falar que alguém que expulsa um demônio utilizaria do próprio demônio para essa expulsão, né? Não faz sentido nenhum. E Kardec conclui esse item dizendo assim, ó, é esse mais um ponto de semelhança daquela época com a atual. E tal doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer que prevaleça hoje contra as manifestações espíritas. E isso é verdade, porque eu já ouvi isso de uma pessoa que trabalhava comigo, né? Ah, mas o que os espíritas fazem é coisa do diabo. Nós estamos lá rezando, desejando bons fluidos, que a pessoa melhore, se reconcilie com os amigos, com os parentes. Não estamos ganhando um centavo para aquilo. Pelo contrário, né, estamos deixando de fazer muitas coisas particulares para estar lá. Não faz sentido, não existe lógica em achar que essa prática poderia vir de algum mal, né? Foi como eu disse aí na semana passada, de um amigo que disse, ó, eu não conheço os espíritas, mas é umas senhorinhas lá que só faz coisa boa. Então, é mais ou menos por aí, não tem como. E realmente, Kardec fez essa comparação, na época dele, com certeza, era muito pior, né? Mas ainda tem essas pessoas que atribuem aquilo que elas não conhecem a práticas ruins, né? Demonstrando grande ignorância e preconceito. Nessa notinha, nesse asterisco aqui, Kardec vai dar uma explicação. Ele diz assim, ó, nem todos os teólogos, porém, adotam opiniões tão absolutas sobre a doutrina demoníaca. Aqui está uma cujo valor o clero não pode contestar, emitida por um eclesiástico, Monsenhor Freycinos, bispo de Hermópolis, na seguinte passagem das suas conferências sobre a religião, tomo segundo, página 341, publicado em Paris em 1825. Só para vocês terem uma ideia, tanto que Kardec estudava. O cara foi pegar uma palestra de uma pessoa que não era nem da religião dele para fazer um comparativo para poder trazer esses livros para nós. E o que esse monsenhor dizia era o seguinte, abre aspas. Se Jesus operasse seus milagres pelo poder do demônio, este houvera trabalhado pela destruição do seu império e teria empregado contra si próprio o seu poder. Certamente, um demônio que procurasse destruir o reinado do vício para implantar o da virtude seria um demônio muito singular. Eu até vejo aqui uma certa ironia boa dele, né? Assim, no sentido de, olha, se um demônio for destruir o vício, esse demônio é diferente dos outros, né? Demônio singular. Eis porque Jesus, para repelir a absurda acusação dos judeus, lhes dizia, se opero prodígios em nome do demônio, o demônio está dividido consigo mesmo, trabalha, conseguintemente, por se destruir a si próprio. Resposta que não admite réplica, né? Ou seja, uma resposta incontestável, né? Até porque ele usa da lógica para isso, né? Aí não precisa nem ter fé, é só você ter um raciocínio. E aí ele continua. É precisamente o argumento que os espíritas opõem aos que atribuem ao demônio os bons conselhos que os espíritos lhe dão. Gente, se chega um espírito e fala assim, Caio, larga de ser vaidoso, para de ser invejoso, divide as coisas, tenha paciência. Que demônio que é esse? Que vai dar conselho bom? Agora, se ele vem e fala assim, é mesmo, não aceita não engole sapo não, e vai, não deixa passar por cima. Daí,
a orientação que nós temos das nossas, dos livros que a gente lê, né, das psicografias, das comunicações, passarem pelo crivo da razão, que é justamente o que está acontecendo aqui. Se é um bom conselho, se está orientando ao bem, a gente sabe que a origem é boa. Depois ele conclui assim, ó, o demônio agiria então como um ladrão profissional, que restituísse tudo que houvesse roubado e exortasse os outros ladrões a se tornarem pessoas honestas. Não faz sentido, né? Seria como um ladrão roubasse um banco e mandasse os que estavam com ele devolver o dinheiro. Mas roubou à toa, né? Então, trabalhando ali com a lógica. A Lucélia trouxe um comentário para nós. Ó. Muitas seitas, atualmente, acreditam que são demônios que se comunicam, justamente porque não conhecem o teor das comunicações, ou não, né? Certamente não se prezam a estudar o que está sendo feito ali, né? A estudar, por exemplo, os livros de Chico Xavier, né? Que eu já vi muitas vezes é contestado, né? Falado que seria algo ruim. Basta ler um livro dele, onde tiver um conselho ali de violência, de inveja, não tem nada disso, é justamente o contrário, né? Bons conselhos, tranquilidade. Então, mesmo que ainda tenha, né, essas religiões, seitas, grupos religiosos que acham que toda comunicação vem do demônio, é porque não conhece o teor Bom, primeiro que demônio não existe, né, gente? Assim, quando eu digo que as comunicações fossem de espíritos maus, é porque realmente não conhecem o teor das comunicações, né? De todas as comunicações. Antes de entrarmos em ressurreição, alguém quer fazer algum comentário sobre essas curas, possessões? Pode ficar à vontade. Interessante, Caio, que até hoje, assim, talvez de maneira velada, mas ainda existe, porque você vê que há um segmento da Igreja Católica, que são os... Acho que sei o nome agora. Hoje eles estão bem, assim, divididos, né? Esqueci. Depois, se eu me lembrar, eu falo. Que eles têm comunicação, mas que é só do Espírito Santo. Por Espírito Santo, eles estão dizendo os espíritos mais elevados, né? Ou só um, não sei. E acha que no Espiritismo são os demônios mesmo. E a renovação carismática. É isso, Ana. Isso, obrigada. Renovação carismática. Tem comunicação, mas é segundo eles, do Espírito Santo. E acham que na doutrina espírita, porque nós damos passividade para um espírito sofredor, por um irmão atribulado, eles falam que é o demônio. É o que você acabou de falar, né, Caio? Não tem demônio. Todos somos filhos de Deus, né? E é interessante, Marlene, Carlos, que eu fui com o pessoal da igreja, né? O padre José Augusto, lá de Cachoeira Paulista. E no barco, no lago Tiberíades, eles fizeram umas orações lá e, de repente, começa todo mundo a falar numa língua, sabe? Um blá, 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 tudo enrolado, que a gente não entende nada. De repente, uma caiu do meu lado assim, branca, como se estivesse possessa, e é isso aí. E eles falam que é a manifestação do Espírito Santo, mas ninguém entende nada, ninguém... É muito engraçado. Isso aí eu não sabia. Ninguém explica nada. Que aí não adianta nada, né? Provavelmente também estão num processo de evolução nas comunicações, né? Que vão aprendendo a dar passividade e vão, naquele sentido de que o espiritismo seria o futuro das religiões, no sentido de que eles vão descobrindo como é que se organiza, né? Tem algumas religiões de matrizes africanas que dão passividade super organizada já, né? Dão bons conselhos e tem ali
claro, dentro da forma deles, né? Mas já tem uma organização melhor, né? Em alguns lugares, a gente vê até em igrejas evangélicas também, a pessoa começa a falar um monte, dançar e tal, você vê que é uma comunicação desregrada, né? A pessoa não consegue nem controlar o corpo, né? Não fizeram Cohen, né? Se tivesse feito Cohen, tinha aprendido ali a dar uma passividade tranquila, com calma, né? Sem ter essas atribulações aí. Muito bem. Nós vamos passar agora para as ressurreições, que também já está no plural, né? Então é mais de uma. A gente tem a de Lázaro, tem a filha do Jairo, e ela também vai trazer esses supostos milagres, mas depois Kardec ensina que não se trata de um milagre, se trata, na verdade, da ignorância da época, que não conhecia alguns estados que o corpo pode ficar em algumas doenças, né? E aí atribuíam a uma ressurreição. A gente sabe, já vou falar de antemão, para que não paire qualquer dúvida, de que depois que o espírito desliga do corpo, não volta mais, não tem super bonder que cola de novo, não. Separou, separou. O espírito vai para o plano espiritual e o corpo orgânico decompõe aqui normalmente. Quando se fala em ressurreições, eu já até adianto, para a gente ter essa visão na hora de ler aqui as passagens do Evangelho, são estados que a pessoa parecia estar morta, né? Tem aqui, eu até anotei, tem a síncope, né, que seria aquele desmaio, né? Vocês imaginam naquela época uma pessoa desmaiar, do nada ela cai, né? Morreu, não sabia o que era isso. Ou uma letargia, né, que aquela pessoa ela fica sem consciência por muito tempo. Então, para eles, parou de respirar, está morto, né? E a gente sabe que hoje não é assim que funciona. Até para a medicina, o atestado médico ele é dado quando há morte cerebral, onde não há atividade cerebral. Atividade cerebral a gente tem controle há pouco tempo. Antes parou de respirar, está morto, né? Mas muitas vezes, né, a pessoa estava respirando, mas muito levemente, imperceptível. E hoje, inclusive, nem a pressão arterial é suficiente para declarar a morte de alguém. É necessária a morte cerebral mesmo. Não há atividade cerebral mais. E quem sabe, não se sabe, talvez a gente vai evoluir para ter outra forma de constatar a morte. Então, nesses casos que nós vamos estudar, já vejam com esses olhos de que essas pessoas não estavam realmente mortas, né? Apesar de que as pessoas da época acreditavam que elas estavam. E a gente começa pela filha de Jairo. Se não der tempo, a gente recomeça na semana que vem, não tem problema. Vamos lá. Item 37. Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor, ou seja, aglomerou em volta de Jesus. Então, um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro, e ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: tenho uma filha que está num momento extremo. Vem impor-lhe as mãos para a curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Porque hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Ou seja, você está chamando Jesus, cara, está morta já, não adianta incomodar Jesus, né? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. Então, aqui a gente pode observar uma questão da dupla vista, né? Jesus já estava vendo que a pessoa não tinha desencarnado ainda, né? E aí ele continua. Então, não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse,
senão a Pedro, Tiago e João, e o irmão de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele, por que fazeis tanto alarido, né, ou seja, tanta algazarra, e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele, né? Então, quando Jesus falou, essa menina não está morta, não, o povo falou, vixe, que isso, cara? Tá doido, né? Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, né, os apóstolos, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse, Talita cumi, não sei se essa é a pronúncia, né? Isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava com 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Essa passagem está em Marcos, no capítulo 5, versículo 21 a 43. Então, esse caso aqui, ele é mais claro, né? Porque Jesus afirma, olha, não está morta não, está adormecida, né? Então, já está muito mais claro. A menina estava num processo de letargia ou de alguma enfermidade, e os fluidos de Jesus, né? E chamou o pai, chamou a mãe, chamou os apóstolos que estavam em bons pensamentos, né? A gente não sabe exatamente como aconteceu, mas aquele fluido, Jesus conseguiu direcionar a menina, e aí ela, né, reagiu, né, vamos dizer assim, ela teve aquele banho de bons fluidos e conseguiu se levantar. Então, esse primeiro caso ficou claro, né, que realmente ela não havia, a pessoa, né, o paciente de Jesus ali, não estava, não tinha falecido, estava apenas em algum estado de letargia, catalepsia, alguma coisa assim. Na semana que vem, nós vamos estudar o filho da viúva de Naim e mais alguns outros casos que não são tão claros, né, que a pessoa não tinha morrido, e aí demanda um conhecimento, né, mais espírita, assim, né? Ou esse aqui, se a gente conseguir tomar pela literalidade das palavras de Jesus, a gente já entende mais ou menos o que tinha acontecido ali. E também, semana que vem, se der certo, a gente vai estudar também uma das passagens mais famosas, que é quando Jesus caminha sobre as águas, né? Desafiando a gravidade aí, né? Mais um caso aí que a gente vai estudar, vai entender que não há sobrenatural. Há leis naturais que nós desconhecemos, né? Por isso que a gente não podemos abandonar a ciência jamais, para que a gente evolua e consiga aprender e trabalhar melhor. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar? Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não? Tudo bem? Aí ficou claro que milagre não existe, sempre tinha uma causa, né? Uma estava dormindo, o outro estava endemoniado, força de expressão, né? E é assim. Então, o milagre em si mesmo seria uma derrogação da lei natural, Jesus não iria fazer isso. Seria contraditório, né, Ana? A possibilidade, né? A gente, quando começou a estudar Gênesis, né, para quem não pegou no comecinho aí, nós estudamos os atributos divinos. E a gente sabe que Jesus cria, né, a criação dele é perfeita, né? Então, assim, não tem como ele criar uma lei natural e não tem exceção, não é igual a nossa lei, tem sempre uma exceção. Não. A lei de Deus não tem exceção, né? Ela funciona, ela é uma orquestra, afinadinha, todo mundo no ritmo, tudo certinho, né? Então, falar em derrogação da lei seria algo desmerecedor do trabalho de Deus, né?
Ô, Lucélia, depois você dá uma olhadinha lá, que eu mandei uma porção de mensagem lá para você, tá? Olha lá. Se você puder, né? Tiver condições. Muito bem. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente continua lá estudando mais alguns casos de ressurreição e depois adentra em Jesus caminhando sobre as águas.